Olá, viemos falar de reganho de peso pós-cirurgia. Existe reganho de peso pós-dieta, pós-balão, pós-medicamento. E o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, ele é uma complicação da cirurgia, algo não desejável. Mas é uma complicação tardia, porque o paciente emagrece e volta a ganhar peso. Depende muito o peso que cada cirurgião opera. Tem cirurgiões que operam em lugares que os pacientes são bem mais pesados do que os outros e isso vai levar a um resultado pior de perda de peso. Tem outros cirurgiões que podem ter alguns problemas de escolha da técnica. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas, de maneira geral, assim, a gente vai ter o reganho de peso no bypass menor do que no sleeve de 5 a 10%. E no sleeve, maior que no bypass de 10 a 20%. Isso que varia, então, de local para local. Por exemplo, quando a gente opera um super obeso, o reganho do sleeve pode chegar a 40%. E do bypass a 20%. Então, o super obeso é o que a gente não quer. A gente quer operar antes de virar super obeso, né? Porque todo mundo tem MC50, já teve 35, já teve 40. A gente não quer atrasar muito a indicação, né? Então, o reganho de peso ele é multifatorial também, como tudo em obesidade, é crônico, é multifatorial. Né? E o reganho de peso ele envolve, inclusive, fatores antes da cirurgia. Por exemplo, o peso que o doente operou. Se ele operou com MC de 50 ou 55, ele tem um risco maior de reganho. E o que é o reganho de peso? Porque a gente tem que definir o que é o reganho de peso. Até porque, assim, o obeso sofre com um certo preconceito. A cirurgia bariátrica sofre com um certo preconceito. Junto com o obeso, fazer cirurgia, por que não fecha a boca e tal. Falo do cirurgião também, vai operar, por que não manda fazer dieta? Tudo que a gente já falou, que é multifatorial e tal, mas a maioria das pessoas, e muitas vezes profissionais da saúde, ignoram esse fato. Vamos definir reganho de peso. Tem várias, na literatura, várias maneiras de definir o reganho de peso, mas eu gosto de definir como recuperar 50% do peso perdido, recuperar 20% do peso perdido e volta de alguma comorbidade. E insatisfação do paciente. Coisa muito importante, coisa mais importante, se o paciente não está feliz, a gente quer ajudar. Embora nunca estejam felizes. Quando estava com 80, queriam ter 70, quando estão com 70, quer ter 60, quando estão com 60, quer ter 50. Tem um limite, né? Mas de maneira geral, dentro do bom senso, é isso que eu uso. Recuperou 50%, não tinha perdido 50 quilos, recuperou 25, reganho de peso. Recuperou 20 e voltou à pressão alta, reganho de peso. A gente já pode pensar em tratamento. O paciente está incomodado, não perdeu tudo que queria, reganho de peso. As principais técnicas de reganho e a definição de reganho de peso. O que a gente faz? Dieta, exercício, medicamento, endoscopia, cirurgia. Exatamente igual ao que a gente faz para um obeso mórbido antes da cirurgia. Então a gente tem todas essas opções de tratamento. Muito importante, a gente vai escalonando isso. Primeiro, o paciente reganhou, a gente vai tentar dieta e exercício, depois a gente vai tentar um medicamento, porque isso é uma doença crônica e a gente precisa, às vezes a gente opera uma menina de 20 anos, 22 anos, aí com 30 ela engravida, na gravidez ganha um peso, né? Ou ela fumava, daí ela para de fumar,
O passar dos anos vai fazendo a gente ganhar peso. E aí tinha perdido 40 quilos com a cirurgia bariátrica. Passaram-se 20 anos, ganhou 1 quilo por ano, ganhou 20 quilos. Reganho de peso. Vamos tentar ajudar essas pessoas. Por isso que a visão a longo prazo, o ser humano ele não tem uma visão a longo prazo. O ser humano ele pensa daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. O médico não. O médico ele pensa daqui a muitos anos. E daqui a muitos anos vai acontecer um reganho de peso, porque se o paciente ele ganhar 1 quilo por ano, ele em 10 anos ganha 10 quilos, em 20 anos ele ganha 20 quilos. Aí, começando com o reganho de peso, a gente vai fazer dieta, exercício, medicamento, e às vezes ele já fez tudo isso quando chega no cirurgião. Ele está na equipe, daí ele sai da equipe, daí ele muda de nutricionista, daí ele muda do personal trainer, daí ele abandona o personal trainer, porque chegou o inverno, aí ele vai no clínico, usa o medicamento e tal, passaram-se anos, reganho de peso. Aí a gente tem algumas coisas, tá? A gente, na endoscopia, a gente tem plasma de argônio, endostitch. Aqui não tem balão, porque o balão já não cabe mais no estômago. O estômago ficou pequenininho. Então, para reduzir mais o estômago, a gente tem o plasma de argônio e o endostitch. Resultados, como resultado da endoscopia, temporários e pequenos, 10% do peso. Os dois fazem a mesma coisas parecidas, então não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Ou faz um ou faz outro. O endostitch é muito caro, faz pouco no Brasil, porque só uma empresa importa. A gente tinha falado na outra aula, e só uma empresa importa, não tem concorrência, igual o preço pequeno, está muito caro. Plasma de argônio é mais comum. O paciente volta para a equipe, faz dieta, faz exercício, faz plasma de argônio, faz endostitch. Isso aqui os convênios não cobram, então o paciente gasta um pouquinho para fazer. Esse aqui não gasta um pouquinho, esse aqui gasta muito. E aí, dá uma puxada no paciente de volta, porque quando a gente gasta um pouquinho, a gente valoriza mais, né? E aí, dá uma puxada de volta para o paciente na equipe, e o paciente vai lá, perde 10% do peso. Então, para aquele paciente de 1,73 m, ele tinha 120 quilos, ele foi para 80 quilos, e agora ele está com 100 quilos. Tem recidiva do peso porque ele ganhou 50% do que ele havia perdido. Vamos pensar que isso aqui foi 10 anos depois da cirurgia bariátrica. Ele ganhou em média 2 quilos por ano. Aí ele volta, faz tudo isso e ele consegue voltar para 90 quilos. Tá bom, tá bom. Ah, mas se não tivesse feito bariátrica, ele estaria com 140 quilos. Se ele não tivesse sido por esse caminho aqui, tivesse sido por aqui, ele está com 140. Então isso ajuda. Junto com dieta, exercício, às vezes medicamento, a gente pode fazer aqui, tenta o Saxenda, tenta a Sibutramina, depende do resultado que o paciente já teve com essas medicações, a gente associa isso aqui, bom tratamento. Mas se tu pega já o paciente 1,73 m, e eu uso 1,73 m porque 1,73 m é a raiz quadrada de 3, então fica fácil, tá? 173 centímetros, só que ele tem 160 quilos. E ele perdeu 70 quilos, ele foi para 90. E aí ele reganhou, e agora dos 70 ele reganhou 35, agora ele está com 125 quilos. Aí ele perde 10%, ele não vai para 90, ele vai para 112,5. Né? E aí ele está com 112,5, depois de perder 10%, aí ele vai querer um tratamento. Porque daí ele está com MC, ó, tá maior que 35. Ele segue obeso mórbido. E aí ele vai precisar de cirurgia, precisar de tratamento cirúrgico. A gente segue as mesmas ordens, certo? A gente segue as mesmas ordens de dieta, exercício, medicamento, endoscopia e cirurgia quando a MC passa de 35. E aí a gente vai fazer a avaliação do que a gente vai fazer para aquele paciente. A gente vai falar de cirurgia do reganho, que também pode ser revisional. A cirurgia revisional, ela pode ser naquele paciente que perdeu peso demais, está muito magro. A gente tem que fazer uma cirurgia para ele parar de perder peso. É um que ficou com uma diarreia terrível. É raro, muito raro. A incidência é baixíssima.
baixíssima. Mas não vou dizer que não existe, tá? Mas nós vamos falar cirurgia de revisional para quem teve reganho, que é o que nos interessa. Tem que avaliar o que o paciente fez primeiro, se fez sleeve ou se ele fez bypass. Se ele fez aquelas outras técnicas, duodenal switch ou escopinário, dificilmente ele vai fazer cirurgia do reganho, ele vai fazer uma revisional porque emagreceu demais. A gente vai falar de sleeve e bypass, que são as mais comuns. E tem uma outra, que era muito comum no passado, que é a banda gástrica. Às vezes a gente tem que transformar uma banda gástrica em alguma coisa. E olha só, o sleeve a gente transforma em bypass, o sleeve a gente faz re-sleeve e o sleeve a gente faz duodenal switch. Então o sleeve dá para fazer 3 cirurgias. Quando o paciente tem sleeve e está sofrendo de reganho, rapidamente a gente opta por operar. Passou do MC35, a gente já vai de novo para a cirurgia para transformar esse sleeve no bypass. Às vezes no duodenal switch também. Ou no re-sleeve eu não faço muito, mas tem quem faça e tem resultados. Tudo bem. Mas eu gosto mais de transformar o sleeve no bypass do duodenal switch. Tá? Vai depender do IMC do paciente. O bypass é muito mais complicado. Então, quando eu faço mais bypass do que sleeve, e quando eu tenho um doente de bypass que está muito feliz e eu sinto que ele está dando uma curvinha, ele está começando a ganhar peso, eu digo assim, olha, a gente tem que pegar e cuidar desse teu bypass, porque isso é um presente da medicina, um presente do teu pai que pagou, ou de Deus, mas é um presente, isso é um presente, mas tem que ser visto assim, porque te permitiu baixar, vai lá de 150 para 90 quilos. Isso tu ganha uma nova vida. E tu tem que valorizar, e tu tem que cuidar, e tu não pode deixar desandar, e tu não pode achar que tem um jogo ganho. Porque a obesidade é uma doença crônica, uma doença que volta. O sleeve, quando volta, você joga lá e refaz. Faz um bypass, faz um duodenal switch, faz um sleeve. O bypass, quando volta, é difícil de tratar. Eu, na minha rotina, eu só faço cirurgia de revisional de bypass quando o IMC está acima de 50. IMC acima de 50 para fazer revisional de bypass. Tá? Aqui eu faço com o IMC 35, fácil. Por que o IMC acima de 50 para fazer bypass? Primeiro, eu vou ter que fazer uma cirurgia daquelas ali. Ou duodenal switch, ou um bypass de alça longa, que vai deixar o intestino bem curtinho, ou no escopinário. Esse paciente que vai ficar com diarreia crônica, vai faltar tudo que é vitamina, aquelas coisas, essas coisas, aquelas que diziam no passado, perdia dente, saía da mesa para o banheiro para fazer cocô. Bypass é muito ruim de fazer uma cirurgia revisional. Muito ruim de fazer uma cirurgia revisional. Então eu faço mais bypass porque ele tem reganho menor e o reganho é a complicação tardia mais comum da cirurgia bariátrica. Lembra que eu falei isso no início? Quando eu faço o bypass na primeira vez, eu evito muitos pacientes de terem que fazer uma segunda cirurgia. Os que têm reganho, eu fico sem coisas boas para oferecer. E eu só ofereço numa situação de extrema gravidade, IMC acima de 50. IMC acima de 50. Porque daí é uma situação grave o suficiente para a gente aceitar uma diarreia, aceitar uma cirurgia com um risco maior e aceitar algumas complicações. Tá? Por último, a banda gástrica, que não se faz mais hoje, praticamente não se faz, e eu não recomendo que se faça para ninguém, mas nunca fiz também, eu sou um cirurgião mais novo, né? No passado acreditaram muito na banda gástrica. Eu sou de uma geração que só tirou banda gástrica, nunca fez banda gástrica. Já existiu o sleeve, e o que eu faço é tirar a banda gástrica, transformar no bypass. Então, banda gástrica para mim. E a emissora passou de 35 revisional. Mas a banda gástrica ela pode se transformar, vamos lá, num sleeve, num bypass ou no duodenal switch. O número de cirurgias revisionais é
sleeve para sleeve, sleeve para bypass, sleeve para duodenal switch, bypass para duodenal switch, bypass para bypass de alça longa, bypass para escopinário, banda gástrica para sleeve, banda gástrica para bypass, banda gástrica para duodenal switch. Tem 9 cirurgias aqui, porque não tem uma muito boa. Se tivesse uma muito boa, seria só uma. Mas assim, quando a gente começa a ter muita coisa e não tem uma certeza, é porque tu tem várias coisas mais ou menos para oferecer. Embora assim, eu vou dizer assim, sleeve para bypass ou duodenal switch é muito boa. Essa é muito boa. E banda gástrica para bypass é muito boa. Né? Então a gente tem coisas boas no reganho, mas tem que ser avaliado para cada paciente. Tem que ser muito bem avaliado. E cirurgia do reganho tem aumento do risco de morte, de fístula. O paciente ele tem que estar precisando. Basicamente isso aí sobre reganho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, nos pergunta aí, depois a gente responde. Um abraço!